começar o vídeo pedindo desculpa pela demora em me trazer notícias para vocês. Hoje é dia 2 de agosto, um domingo, e eu vim sentar aqui para explicar para vocês o que aconteceu no decorrer dessa semana. No vídeo anterior, eu contei para vocês que eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, uma cerclagem, para a gente conseguir segurar o bebê no forninho mais um tempo. A gente fez a cerclagem no dia 22 de julho, uma quarta-feira. Eu internei logo pela manhã, eram 6h30 quando eu internei, e a gente fez a cirurgia e eu fui para casa no mesmo dia. Eu tive a alta porque é um procedimento simples. A gente voltou para casa e na sexta-feira, dia 24, eu tive consulta com o meu obstetra aqui na minha cidade, que é quem tá acompanhando a minha gestação. A gente fez ultrassom e a gente viu que o bebê estava bem, os batimentos estavam normal e eu estava tendo sangramento. Até então, a gente achou que fosse normal por conta da cirurgia, porque são dados pontos e pode acabar pegando alguma veia, algum vaso e pode acabar sangrando um pouquinho. Eu tive sangramento até no sábado cessou o sangramento. Mas como a gente tinha passado no obstetra, estava tudo bem, estava tudo legal com o bebê, a gente ficou um pouco mais tranquilo. No domingo, eu não tava sentindo dor, tava tudo normal, tava tudo bem, tinha parado o sangramento. E a gente finalmente ficou despreocupado, porque, parou o sangramento, acho que tá tudo certo. No domingo, no final do dia, quando eu fui tomar um banho, eu notei que tinha um fio saindo. E quando eu puxei esse fio, o fio saiu inteiro na minha mão. Saiu mais ou menos um palmo de fio. A gente ficou preocupado, lógico, logo de cara a gente ficou bem preocupado. Mandei mensagem pro meu obstetra, ele disse que era pra gente tentar conversar com o médico que havia feito a cirurgia. A gente ligou no hospital onde a gente fez a cirurgia e, por sorte, o médico estava de plantão e a gente conseguiu falar com ele. De início, ele achou que a cerclagem poderia ter aberto, poderia ter soltado e pediu pra gente enviar uma foto do fio pra ele. A gente encaminhou a foto. E ele nos tranquilizou, disse que estava tudo bem, que provavelmente tinha sido um pedaço de fio que ele havia esquecido de recolher no final da cirurgia. A gente ficou tranquilo, porque o médico disse que a gente poderia ficar bem, eu não estava tendo dor, não estava tendo sangramento, não estava tendo nada. Na terça-feira, dia 28, eu retornei na consulta com o obstetra para a gente fazer a morfológica do segundo trimestre, que eu tinha completado 22 semanas. E nessa consulta, o meu obstetra acabou ficando com o pé atrás, por conta de eu ter comentado que o fio que tinha saído um fio, e ele pediu para examinar. A gente fez ultrassom, a morfológica estava tudo bem. O mocinho até resolveu dar um olá no ultrassom. Ele tá bem, tá perfeitinho, tá nas medidas que ele deveria estar, com o peso que ele deveria estar para as semanas. Então a gente fica bem tranquilo quando a gente vê que o bebê tá bem. Mas mesmo assim ele pediu para ver, para olhar os pontos, né? E durante essa checagem dos pontos, a gente percebeu que realmente a cerclagem havia aberto. Ou seja, o fio que tinha saído era o fio da cerclagem, ou seja, o procedimento deu errado. Na cirurgia de cerclagem, a gente não tinha machucado o colo do útero, que ele estaria bom para a gente tentar repetir o procedimento. Na hora foi um susto, porque a gente já tinha se assustado no domingo e o médico tinha falado pra gente ficar tranquilo que era só um fio de sobra, que não tinha sido o procedimento em si que teria sido afetado. A gente ficou bem preocupado, a gente ficou com medo, porque eu não queria passar naquele médico de novo, porque afinal de contas, eu acho que é uma cirurgia que não se brinca. E a gente ficou, com o pé atrás de não ter sido 100% feito do jeito que deveria ser, sabe? Então, o obstetra acabou sugerindo que a gente tentasse de novo o procedimento, né? Porque quanto antes a gente faz, tem menos risco, porque o bebê não tá tão grande, ele não tá tão pesado, ele não tá forçando muito esse colo. Aí começou a saga em busca de um outro médico, porque a gente ficou com medo, a gente não quis passar no médico que havia feito a primeira cerclagem, a gente não quis passar de novo nele.
Então eu comecei a ligar para clínicas e ligar para clínicas e nenhum profissional fazia. A gente tentou contato com as clínicas que a gente conhecia e nenhum fazia esse procedimento. Até que procurando no Google sobre obstetras de alto risco, eu liguei numa clínica e, graças a Deus, um médico fazia a cerclagem. Então, ao mesmo tempo que eu tava com medo, com raiva, não vou negar que eu fiquei com raiva, porque eu acho que não se brinca com a gestação, com a cabeça de quem tá gestando. Você faz esse procedimento e você sabe que tem um certo risco de romper a bolsa por conta da anestesia. É a anestesia que pode causar contração e acabar forçando um parto prematuro, muito prematuro. Então, assim, eu tava chateada, eu não tava num dia bom, eu tava com muito ódio, posso dizer que essa é uma palavra que define muito bem o que eu senti naquele dia. Mas ao mesmo tempo em que eu tava brava, eu tentava me acalmar pensando assim, o bebê tá bem, o bebê tá bem. Então o que me confortou foi saber que o bebê está bem. Que quem não tava bem era o colo, mas o bebê estava bem, tava se formando do jeitinho que tinha que ser. Então eu ficava lutando entre a razão e o sentimento, sabe? Aí a gente conseguiu marcar uma consulta para um dia posterior. A gente marcou uma consulta para o dia 29, a quarta-feira à tarde. Na quarta-feira, daí uma semana do outro procedimento, né? E a gente conseguiu marcar uma consulta com esse novo médico. Fomos na consulta, também em outra cidade. A gente foi com mala pronta, porque a gente não sabia se ia repetir, se não ia repetir, quando ia ser, a gente também não sabia. Então, fizemos a nossa malinha e fomos para consulta. Chegando lá, o médico, né, realmente ele falou pra gente que existe sim um risco da cerclagem soltar. Realmente esse risco existe. Mas assim, a gente ficou meio magoado porque até então nenhum dos médicos tinham explicado isso pra gente. A gente sabia do risco de romper a bolsa, de dar contração, de entrar em trabalho de parto, que já é muita coisa. E só que ninguém falou pra gente que tinha esse risco da cerclagem soltar, abrir. Mas ele disse que com ele nunca havia acontecido, que todas as cerclagens que ele fez tinham dado certo, nenhuma tinha aberto. Ficamos super confiantes. Ele pediu para examinar então, para ver como que estava aquele colo, porque afinal de contas é dado ponto, quando faz a cerclagem pode acabar machucando um pouquinho. Ele pediu para ver como que esse colo estava, porque afinal de contas eu estava somente com 1,9 centímetros de colo. Após a examinação, ele falou pra gente que daria para fazer uma nova cerclagem, sim, que a gente deveria fazer o quanto antes, porque normalmente essa cerclagem se faz até a 13ª semana, né? O primeiro trimestre da gestação. Como a gente não fez no início, já estava perigoso e quanto mais tempo passasse, ficaria um pouquinho mais arriscado, porque o bebê tá mais pesado, então acaba tendo um pouco mais de risco. Na sexta-feira, eu internei 1h30 da tarde. Tem até um trecho de um vídeo que eu gravo enquanto eu estou esperando, eu vou deixar aqui pra vocês. Oi, já tô aqui, internada. A minha cirurgia tá prevista para 5 horas da tarde, mas eles pediram para internar um pouco mais cedo. Caso o doutor consiga fazer a cirurgia um pouquinho antes, eu já estou aqui. Eu fui pro centro cirúrgico, eram mais ou menos umas 4h30 da tarde. Eu fui pro centro cirúrgico, fiquei esperando um pouco lá até ir pra sala de cirurgia. Foi tudo bem tranquilo. Posso te dizer que eu tava com medo. Eu acho que ninguém passa por uma cirurgia sem ter medo e eu tava com mais medo ainda por ser a segunda vez que eu tava fazendo o procedimento. Em menos de 10 dias eu tive que repetir, então eu tava com muito mais medo. A gente fez uma sedação. Então eu dormi durante o procedimento é rápido, ele leva no máximo 15 minutos. Quando eu acordei da sedação,
já estava só a enfermeira comigo, a cirurgia já tinha terminado, e eu fui para a sala de recuperação, que a gente fica lá um tempo até a gente despertar totalmente da anestesia, e subi pro quarto. Só que eu acabei ficando bastante tempo porque na sala de recuperação, porque era troca de plantão, então eu acabei ficando um tempo maior lá, e eu cheguei no quarto já eram 7h15 da noite. Na primeira internação para a primeira cirurgia, eu fui embora no mesmo dia. Agora, na segunda internação, eu acabei ficando até o outro dia. Eu internei na sexta, 1h30 da tarde, minha cirurgia foi 5 e pouquinho por ali, e eu fui para casa sábado, no sábado ao meio-dia, mais ou menos, eu ganhei alta e a gente foi para casa. Eu fiquei tomando medicação na veia para evitar que desse contração e viesse entrar em trabalho de parto. Desta vez, o médico me explicou um pouquinho melhor, me explicou sobre o pós-operatório. Ele falou que eu poderia ter um sangramento até 15 dias após a cirurgia, mas hoje é domingo, o segundo dia após a cirurgia, e eu já não tenho mais sangramento. Então, eu estou fazendo repouso, eu estou ficando sentada, deitada, não estou fazendo nada de esforço, não estou fazendo, nem lavando louça, nem não estou fazendo nada, estou em repouso absoluto, porque afinal de contas agora o medo é maior de ter um problema, e eu não sei se recomendaria uma terceira cerclagem, né? Porque agora a gente já completou 23 semanas. Hoje, exatamente, eu faço 23 semanas e 2 dias. Na semana que vem, na sexta-feira, eu entro para os 6 meses, né? Então, eu completo semanas todas as sextas-feiras. Mas agora eu tô um pouquinho mais confiante, eu tô tentando acreditar que agora vai dar certo. E a gente tem que pensar positivo, porque afinal de contas, aquilo que eu falei antes, o bebê tá bem. Então, é o que importa, é o bebê tá bem. E a gente cuidar dessa casinha para ele ficar aqui mais um tempinho. Essa semana eu vou voltar no meu obstetra pra gente ver como é que ficou a cirurgia, se não teve nenhum problema, como é que o bebê tá. Porque é uma semana, são 7 dias que a gente fica em alerta depois do procedimento por conta da cirurgia, que pode vir a ter contração e não pode começar a ter contração, porque senão entra em trabalho de parto. E eu nem estou nos 6 meses, então é muito, 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 muito perigoso eu entrar em trabalho de parto agora. Então eu estou fazendo repouso máximo que eu consigo. Eu estou tomando alguns medicamentos para inibir essa contração uterina, para que eu não venha a ter. E assim que eu voltar no médico, eu volto aqui. Vou tentar gravar um pouquinho da ultrassom, se a gente fizer, porque a gente ia gravar na última, mas a gente acabou ficando assim sem cabeça, porque a gente foi feliz achando que tava tudo bem e a gente teve uma surpresa. Mas as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. E o que importa é que o bebê tá bem. Já peço desculpas pela delonga desse vídeo, acabou ficando um pouquinho longo, para explicar para vocês por que eu tive que refazer o procedimento, ou fazer um novo procedimento. E essa semana também vou soltar um vídeo para vocês explicando um pouco mais sobre a IC, que é a insuficiência istmo-cervical, que é o encurtamento do colo uterino. Vou falar um pouquinho mais para vocês especificamente sobre isso em um próximo vídeo. Quando eu decidi criar o canal para falar para vocês um pouquinho sobre o que acontecia após uma conização, porque eu realmente não encontrei muita coisa sobre, eu imaginava que seria mais tranquilo, mas tudo tem um propósito, e eu acabei criando o canal para falar sobre gestação após conização, e eu acabei descobrindo a insuficiência istmo-cervical, que também é muito pouco falado, se fala muito pouco, não se conhece em tantos casos, e quem acaba tendo isso fica um pouquinho no escuro, não sabe uma direção. Então, estamos aqui, estamos juntas e estamos vivos e temos que agradecer a cada dia. Obrigada para você que está acompanhando a minha história. Ela
é cheia de degraus, cheia de pedras, cheia de espinhos, como a de todos vocês. Mas no que eu puder ajudar, se vocês tiverem uma dúvida, alguma pergunta, é só entrar em contato comigo. Pode ser nos comentários, pode ser nas minhas redes sociais, que eu vou estar conversando com vocês, porque o que a gente precisa é de apoio. A gente não quer que as pessoas julguem, que as pessoas façam perguntas desnecessárias. A gente precisa de um afago. Então, eu estou aqui para o que vocês precisarem. E um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.